Convido a amada igreja que abra suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Que Deus nos abençoe através da meditação que faremos na sua palavra. Amém. A palavra de Deus, queridos, nos ensina que em todas as circunstâncias, em todos os momentos de nossa vida, em tudo aquilo pelo qual passamos, nós devemos dar graças a Deus. No hino que cantamos agora há pouco, tivemos a oportunidade de render graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, verso 18, Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na última estrofe do hino que mencionei, ou penúltima, não me lembro agora, cantamos que somos gratos a Deus pelos nossos amigos, mas também somos gratos a Deus pelos nossos inimigos. Dissemos, em outras palavras, que somos gratos a Deus pelos momentos de alegria e também somos gratos a Deus pelos momentos de adversidade. Será que de fato este é o sentimento presente no coração de cada um de nós nesta noite? Será que de fato damos graças a Deus mesmo em meio ao sofrimento? Em meio aos momentos de dificuldade, em meio aos momentos em que padecemos e sofremos por causa de coisas que fogem ao nosso controle. A carta que lemos, segundo aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, fala sobre uma igreja que trouxe diversos problemas para o apóstolo. Uma igreja para o qual ele mais trabalhou, e que ainda assim era uma das igrejas que menos reconhecia sua autoridade como apóstolo. O próprio apóstolo Paulo, em diferentes momentos do seu ministério, passou por muitas dificuldades, mas especialmente aqui nesta igreja. Mas o apóstolo foi confortado pelo Senhor, e por causa deste conforto, deste consolo, deste ânimo que o Senhor Jesus lhe concedeu, ele continuou o seu trabalho, continuou o seu ministério, mesmo no meio destes irmãos, e por isso foi abençoado, e por isso serviu como bênção a esta igreja. Em Atos capítulo 18, versos de número 9 e 10. Atos 18, versos 9 e 10, nos diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. No momento em que Paulo ouviu estas palavras do Senhor, ele estava exatamente nesta cidade. Acabava de ser rejeitado, expulso da sinagoga, então sofrendo a crítica, sofrendo a perseguição dos judeus, e então se desanimando diante deste grande empecilho, deste grande obstáculo diante do Evangelho,
e da pregação da palavra de Cristo naquela região. Mas Deus o conforta e dizendo, continue, persevere, se esforce, porque muitos são os que eu tenho nesta cidade. Em meio a adversidades, então, Paulo, ele sempre foi alguém que encontrou motivos para bendizer, honrar e dar graças a Deus. Paulo escreveu 13 cartas às igrejas. Claro que deve ter escrito muitas outras, mas 13 destas cartas estão na Bíblia. São palavra de Deus. São textos inspirados pelo Espírito Santo para nosso benefício, para nosso crescimento espiritual. E dessas 13 cartas, 11 delas iniciam necessariamente com uma genuína ação de graças pelo apóstolo ao santo Deus. As cartas que não iniciam desta maneira têm seus motivos para tanto. Temos como exemplo a carta de Paulo aos Gálatas, que onde deveria estar ali a parte da carta em que se falava das ações de graças, Paulo, na verdade, diz àqueles cristãos, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou em Cristo Jesus para outro evangelho. Paulo, então, ali estava tratando de um assunto tão importante, de um assunto que lhe tirava tanto a paz e o sono, que ele tinha que lidar com aquilo o mais rápido possível. Mas em todas estas outras 11 cartas, Paulo sempre gasta tempo considerável para dar graças a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito em favor dele, em favor da igreja, em favor dos santos espalhados pelo mundo. Então aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, dessa igreja que deu tanto trabalho a ele, uma igreja tão difícil, Paulo inicia com uma ação de graças a Deus. Ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As consolações de Deus chegam até nós, principalmente por causa da obra de Cristo Jesus. Paulo, ele se endereçava a esses irmãos aqui, irmãos cheios de dificuldades, cheios de problemas, cheios de pecado, como santos, como pessoas eleitas em Cristo Jesus, porque reconhecia a obra do Espírito Santo na vida de cada uma delas. Mesmo que fossem pessoas de difícil lidar, pessoas com seus problemas, eram pessoas salvas pelo sangue de Cristo, eram pessoas justificadas, eram pessoas que estavam sendo trabalhadas pelo Espírito nos seus corações, no seu ser, pessoas então que estavam sendo confortadas, estavam sendo instruídas, estavam sendo disciplinadas, corrigidas e amparadas pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a única fonte que temos de verdadeiro conforto, de verdadeiro consolo, porque é somente Ele quem pode perdoar os nossos pecados, apagá-los, pagá-los diante de Deus com seu sangue, com sua própria vida. É através dele que temos um novo e restaurado relacionamento com Deus, nosso Pai. É somente através dele que podemos de fato amar plenamente os nossos irmãos e ter restaurado nosso vínculo, nossa união com nossos semelhantes. E é somente através dele que temos o nosso propósito de vida renovado. Que aprendemos, mais uma vez, qual é o nosso papel, qual é o motivo da nossa existência, pois existimos e vivemos tão somente para a honra e glória do nosso Deus. O verso continua dizendo que Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é, portanto, a única fonte de verdadeiro consolo. Ele é o único capaz de nos conceder misericórdia. E misericórdia é concedida sempre de uma posição superior a uma posição inferior. Aqueles que precisam, carecem de misericórdia, são aqueles que estão em uma condição baixa, aqueles que caíram, aqueles que são indignos. E Deus, Ele é santo. Deus, Ele é todo-poderoso. Deus, Ele é perfeito. E Deus olha com misericórdia para com aqueles que carecem da sua glória, que carecem da sua graça, que estão corrompidos pelo seu pecado e só têm esperanças se for em Deus, se for na obra de Cristo Jesus, pois em nós mesmos não somos capazes de fazer absolutamente nada em favor
de nós mesmos. No verso número 4, Paulo ele vai começar a falar sobre o conforto e o consolo que Deus traz. Particularmente, ele começa falando da forma como Deus trata com os líderes da igreja, com aqueles que Deus tem preparado para serem ministros, para serem mestres, para serem evangelistas, para serem pastores, para aqueles que são incumbidos pelo Senhor Jesus Cristo a estar à frente da igreja, a servirem como modelos, a servirem como pessoas que levam o rebanho de Cristo ao seu mestre, ao seu Senhor, através do testemunho, através da pregação da palavra, através de conforto e consolo concedido àqueles a quem o Senhor Jesus ama. Ele diz então no verso 4, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não é, irmãos, que Deus aqui esteja oferecendo um consolo tão somente para que seja passado adiante. Não é como se recebêssemos uma dádiva de Deus, tão somente para que Ele assim nos diga, isso não é para você, é para o seu irmão, dê para ele. Que tipo de pai age desta forma com o seu filho? Mas o que na verdade Deus faz e age no meio do seu povo, é ao mesmo tempo em que Ele concede bênçãos, concede graça, concede benevolência a alguns, Ele coloca no coração dessas pessoas a necessidade de compartilhar estes bens. Isto é para você e para o seu irmão. Isto é para o seu bem e para o bem daqueles que estão ao seu redor. Um dos propósitos mais importantes, então, do cuidado de Deus e do conforto de Deus para conosco é nos capacitar para que estejamos, então, preparados e dispostos a confortar a outras pessoas. E isto é fruto da providência de Deus, dentro da ordem de relacionamento natural da família da fé. Creio que cada um de nós aqui, em algum momento de nossas vidas, já fomos levantados, já fomos confortados, já tivemos o nosso coração aliviado pela intervenção, pela instrumentalidade de um irmão, de uma pessoa querida na nossa vida, que nos veio trazer uma mensagem de paz, que nos veio trazer uma mensagem de conforto, que veio talvez até mesmo nos apontar o nosso erro, mas com amor, com respeito, reconhecendo o nosso pecado e reconhecendo que precisávamos mudar. E muitas vezes estes irmãos que agiram na nossa vida fizeram assim, porque Deus, em algum outro momento de suas vidas, pôde trabalhar no seu coração exatamente nestas mesmas dificuldades que nós passávamos. Então, se Deus tem trabalhado na nossa vida, e por qualquer meios à sua disposição tem nos permitido vencer batalhas espirituais, tem nos permitido conquistar conforto, conhecimento naquilo que temos aprendido com respeito à palavra de Deus. Se Ele tem sanado nossas dúvidas, confortado o nosso coração, nós então precisamos estar dispostos a passar isto adiante, a reconhecendo que pessoas estejam passando pela mesma dificuldade, estarmos então dispostos a naquilo que Deus já agiu na nossa vida, fazermos o bem também a estas pessoas. E falando então desta forma pela experiência, e não só através de teorias, princípios, mas por aquilo que nós já experimentamos e sabemos que de fato é verdade. Verso número 5. Paulo continua dizendo, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O maior exemplo que temos disto é o nosso Senhor Jesus. Ele veio dar a sua vida em favor de nós. Ele veio viver a vida neste mundo. Ele se fez humano como nós. Ele se fez carne. Ele se humilhou, sendo Ele Deus, Senhor, Rei dos reis. E de fato ainda o é, nunca o deixou de ser. Mas Ele assumiu
a identidade humana, a natureza humana, junto à sua natureza divina. Ele viveu a nossa vida. Ele passou pelas mesmas dificuldades, passou pelas mesmas tentações e venceu-as todas. Ele, então, está mais do que capaz, e de fato é mais do que capaz de nos auxiliar nas nossas tribulações. E ele fala, então, que assim como nós sofremos com Cristo, da mesma forma que Cristo foi consolado, nós, então, se sofremos como Cristo sofreu, seremos consolados como Cristo o foi. Em João, capítulo 17, o Evangelho de João, capítulo de número 17, o texto nos traz a oração sacerdotal de Cristo. Alguns momentos antes de iniciar o processo que levaria à sua morte na cruz, Cristo intercede em favor do seu ministério. Cristo intercede em favor dos seus apóstolos. E Cristo intercede em favor da igreja de todas as eras. Em João capítulo 17, versos 14 a 16, Cristo diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra. Orando a Deus, diz Jesus, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus sabia que os seus discípulos passariam por tribulações, como ele mesmo passou. E Jesus nunca deixou de deixar-lhes isto claro, de avisá-los de que a vida cristã era uma vida de dificuldades, era uma vida de sofrimento, era uma vida de lutas, mas era uma vida com significado. Era uma vida cujo fim era a glória celeste, era a vida eterna com Deus. E então Cristo, Ele nos prepara para vivermos esta vida. Ele nos fortalece, Ele nos conforta e usa inclusive pessoas, irmãos, para assim fazê-lo. E se sofremos como Cristo sofreu, é porque vivemos a vida do nosso Mestre. É porque estamos caminhando no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho de retidão. É porque estamos seguindo o caminho daquele que foi rejeitado pelo mundo, daquele que o mundo odiou. E se o mundo então nos odeia por causa disto, bem-aventurados nós somos. Em Hebreus capítulo 4, versos de número 15 e 16. Hebreus capítulo 4. Verso de número 15 e 16 nos fala sobre a capacidade de Cristo, mais do que eficaz, de nos consolar nas nossas tribulações por causa do fato de que Ele passou por cada uma delas. Hebreus 4, versos 15 e 16 nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque sofremos com Cristo, também seremos consolados por Ele, como Ele mesmo foi consolado pelo Pai ao ver sua obra consumada. Mais um texto que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 até o verso de número 11. Paulo diz assim à igreja, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Peço aos irmãos que permaneçam com suas Bíblias abertas ainda nesta carta, porque retornaremos à leitura deste texto. Mas desde já eu quero mostrar claramente aos irmãos que de fato Cristo Jesus, Ele se humilhou quando veio a esta terra. Ele por amor, por graça, por misericórdia, se colocou numa condição deplorável. O Senhor do universo tornou-se um ser limitado, um ser que passou por privações, passou por dificuldades, que teve fome e veio viver uma vida de obediência até a sua morte. Mas este Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu as forças das trevas e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Este Senhor que se humilhou, hoje é glorificado, hoje intercede por nós. E por ter vivido a nossa vida e passado por tudo aquilo que passamos, Ele deixa claro para nós que Ele sabe daquilo que temos passado. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece cada um dos nossos medos, dos nossos temores, dos nossos receios. Cada coisa que temos passado, mesmo que ninguém mais saiba, mesmo que só dentro do nosso coração aquilo esteja presente, Cristo Jesus o sabe. Ele conheceu na pele aquilo que cada um de nós tem passado. E Ele tem capacidade, poder para nos confortar. Seja por qualquer meio, seja por outras pessoas que são usadas por Deus na nossa vida, Deus tem nos confortado. E Ele então nos chama para que sejamos também este conforto na vida de outras pessoas, na vida dos membros da nossa família celestial. Continuando o texto de 2 Coríntios, peço aos irmãos que permaneçam na carta de Filipenses, mas o verso de número 6 de 2 Coríntios diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Exatamente aquilo que acabamos de falar é o que Paulo está dizendo aqui. Ele agora trata diretamente com a igreja de Coríntios e ele diz: sabe por que nós passamos por tantas dificuldades? É para que vocês sejam confortados. Sabe por que Deus nos conforta também em meio às nossas dificuldades? É para que vocês também sejam confortados. É para que nós estejamos preparados para transmitir este conforto que nos é dado por Cristo a vocês que estão carecendo das mesmas, padecendo das mesmas dificuldades que nós outrora padecemos. E então, na carta aos Filipenses, capítulo 2, o texto que lemos de 5 a 11 é uma resposta a uma orientação semelhante que Paulo dá àquela igreja nesta ocasião. Filipenses 2, verso 1 a 4, Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo, ele se confortava nestas palavras. Se confortava no fato de que Jesus tinha sido e foi o seu conforto. Mas ele também demonstra
a igreja daquela época, e demonstra a nós hoje o amor que os líderes da igreja tinham por ela. E isso então devia comovê-la a valorizar o trabalho deles e a seguirem então o seu exemplo com os demais. Paulo dizia à igreja: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O papel da liderança era de levar as pessoas para a obra de Cristo, levar as pessoas ao reconhecimento de que tudo aquilo que tem sido feito de bom no meio da igreja é graças ao Senhor Jesus, é graças ao nosso Mestre, ao Senhor da igreja. E Ele então nos conclama a seguirmos o seu exemplo, que é seguido ou pelo menos deve ser seguido pelo exemplo da liderança da igreja em todos os seus cargos e deve ser também seguido pela sua membresia. Uma das razões, não a mais importante, mas uma das razões que nos move até a obediência ao próprio Senhor Jesus é o motivo de reconhecermos o sofrimento que Ele passou por nós na cruz. É reconhecermos o seu amor, manifesto através da sua obra, através de tudo aquilo que Ele se propôs a passar em favor de nós. E então o bem que pessoas têm feito a nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, deve, junto a isto, nos comover a que também façamos o bem às pessoas. E mesmo que as pessoas não façam o bem a nós, Cristo fez. Cristo nos deu o bom exemplo. Não são as pessoas que devem nos motivar, mas a nossa motivação está na obra do nosso Senhor Jesus. Nós temos esta responsabilidade de transmitirmos o conforto de Deus nas nossas vidas para os nossos irmãos, quer eles mereçam ou não. O sofrimento, ele leva o cristão a uma experiência íntima com Deus. E essa experiência promove o crescimento espiritual e o aumento da sua esperança no Senhor. O sofrimento muitas vezes tem muito a nos ensinar. É só quando sofremos que reconhecemos o nosso pecado, que reconhecemos o quanto somos indignos, que reconhecemos as falhas que nos levaram a passar por aquilo que estamos passando. Através do sofrimento, Deus nos ensina o quanto nós dependemos dEle, o quanto nós dependemos de outras pessoas na nossa vida, o quanto não somos isolados e carecemos desta liderança, e carecemos desta união com Deus e também com a família da fé. E por fim, o último verso da carta de Paulo aos Coríntios, verso número 7 do capítulo 1. Paulo encerra esta parte do texto dizendo: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Mesmo que o sofrimento dos cristãos por causa da sua fé seja de fato algo triste, seja de fato algo difícil de lidar nas nossas vidas, se vem a nós por causa da nossa fé e não por causa do descaso da mesma, este sofrimento nos serve como prova. É um conforto em si, pois nos traz o reconhecimento de que de fato andamos com Cristo, de que de fato o Espírito Santo está agindo desde já nas nossas vidas, nos fazendo reconhecer quão indignos nós somos, pesando a nossa consciência, trabalhando o nosso ser para que dia a dia sejamos cada vez mais e mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Estes sofrimentos e estas consolações que recebemos de Cristo também devem ser compartilhadas pelos cristãos e assim servem para promover a união entre nós. Não apenas o conforto, mas também o fato de sabermos que aqueles que estão sentados conosco aqui, nesta noite, estão passando pelas mesmas dificuldades, talvez em suas vidas, em diferentes contextos, de diferentes formas, mas cada um de nós temos que lidar com estas dificuldades da maneira como nós achamos que somos capazes. Há uma expressão que às vezes é usada que diz: não está fácil para ninguém. E realmente, muitas vezes olhamos para a reação, para a atitude de certas pessoas e nos indignamos.
pensando como ela pôde agir assim, como ela pôde fazer o que fez ou falar o que falou. Mas será que paramos para pensar o que ela tem passado? Por que ela agiu desta forma? Qual é o medo? Qual é o problema que está atacando o seu coração, fazendo com que ela reaja desta maneira? Será que eu devo conversar com ela? Será que eu estou preparado para ajudá-la? Será que Deus me deu condições desde já para que eu, observando as atitudes desta pessoa, possa então tratar com ela? Reconhecer que ela está precisando, talvez tanto quanto eu, de uma mão amiga, de uma orientação, e não do meu desprezo, não da minha ira, não da minha mágoa, mas sim do meu perdão. O apóstolo então ele se confortava no fato de que a igreja estava de fato sendo perseguida, mas perseguida por causa da fé, perseguida porque estava buscando andar na verdade, porque estava buscando fazer a vontade de Cristo. O mundo odeia aqueles que amam a Cristo, aqueles que vivem por Deus. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, tem nos dado forças, tem nos confortado e tem nos usado, ou deve nos usar, para conforto também na vida dos nossos irmãos. A conclusão, então, para nós nesta noite é a seguinte: a palavra conforto, ela muitas vezes é mal compreendida por nós. Pessoas pensam em conforto como uma cadeira, uma poltrona acolchoada. Pensam em conforto como algo particular, como algo individual, como algo que nos faz bem, que nos acalma. Mas a palavra conforto, na sua origem do latim, significa tornar forte juntos. Conforto. Fortalecer um ao outro. Duas coisas se unindo, tornando uma a outra assim fortalecidas. Isto que significa conforto. E é desta forma que devemos entender o tipo de conforto que o Senhor Jesus traz à nossa vida, que pessoas trazem à nossa vida e que nós precisamos transmitir também às outras pessoas. Jesus é a maior fonte de conforto que nós temos, pois Ele, como já dissemos, conhece tudo pelo que passamos. Ele mesmo suportou as mesmas dificuldades. E o seu consolo, muitas vezes, vem por meio de pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Nós podemos ser também este consolo, este conforto na vida de outras pessoas. E assim a igreja cresce em união, em amor, e o Evangelho de Cristo é promovido no meio desta sociedade. Se Deus tem nos confortado em nossas vidas, é também para que possamos confortar a outros. Que sejamos então, amados, gratos à liderança da igreja. Gratos àqueles que dão as suas vidas, que abrem mão do seu convívio do lar para dedicarem-se ao serviço da igreja. Que oremos por eles. Que oremos a Deus para que estes que se colocam diante do rebanho de Cristo sempre estejam dispostos e fortalecidos para servirem como modelo, para servirem como exemplo, para não buscarem glórias para si, mas para transmitirem toda a honra e toda a glória ao Senhor da igreja, ao Senhor Jesus Cristo. Que nós, como igreja, estejamos prontos a seguir o exemplo do nosso Mestre, trabalhando pelo conforto de nossos irmãos e intercedendo por eles diante de Deus. Que assim, então, a igreja seja abençoada. Amém.